Olá, bem-vinda à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir a sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um de nós na sua casa e no seu tempo, buscando a Deus em oração e a partir da sua palavra. Esta palavra que é fonte de vida e que também nos orienta em nossa jornada. Você que está participando da transmissão ao vivo, participe enviando seus comentários no chat, compartilhe também aspectos da sua vida, mas também que você possa comentar a mensagem de hoje. Envie o link desse culto para os teus familiares, para os teus conhecidos, para teus amigos, para que eles também possam ter esse tempo de louvor e adoração a Deus. Bem, a palavra de Deus nos diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Essa palavra que está em Colossenses capítulo 3, versículo 16. O crescimento espiritual é um processo colaborativo, onde cada membro do corpo de Cristo tem algo a oferecer aos outros. A palavra de Deus não deve apenas habitar em nós de forma individual, mas ela precisa ser compartilhada. A igreja cristã é uma comunidade de aprendizes, onde cada pessoa tem a oportunidade de ensinar e de ser ensinada. E esse ensino não pode estar limitado aos líderes ou pastores, mas é uma prática onde todos os discípulos de Jesus precisam estar envolvidos, não apenas intelectualmente, mas também com a sua própria vida. Todos têm algo a aprender e algo a compartilhar, independente do seu nível de maturidade espiritual. Você tem compartilhado com outras pessoas o que Deus tem feito na sua vida? Você tem compartilhado o que você tem aprendido com louvor e gratidão a Deus no seu coração? Convido você para me acompanhar num momento de oração. Senhor, obrigado porque nós podemos ter tantos irmãos e irmãs para compartilhar a nossa fé. Obrigado, Senhor, porque podemos nos encontrar com tantas pessoas que nos animam, que nos inspiram, que nos exortam, que oferecem também o seu perdão e a sua graça. Que nós, Senhor, possamos cada vez mais buscar se encontrar com outros irmãos. Perdão, Senhor, se às vezes temos nos fechado, temos nos isolado, temos perdido a oportunidade de compartilhar do grande amor de Deus. Assim, Senhor, nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ouvir uma música. Eu quero convidar você, aliás, a ouvir uma música antes da reflexão de hoje. Uma música que fala da preciosidade da comunhão com outras pessoas que também creem em Jesus. Então vamos ouvir a música. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo
A vida é marcada por encontros e desencontros. Diariamente são travados encontros que são decisivos e que podem mudar radicalmente a vida de qualquer pessoa. A Bíblia contém muitos relatos de encontros que transformaram a vida de pessoas. O encontro de cada pessoa com Cristo é sempre revestido de características diferentes, mas sempre é um encontro profundamente transformador. Ninguém que tem um encontro com Cristo vai continuar sendo a mesma pessoa. E o Evangelho descreve essa experiência como um novo nascimento, o início de uma nova vida, que é transformada na medida em que permanecemos caminhando com Jesus na comunhão com outras pessoas que também estão caminhando com Jesus. O Evangelho de João começa com uma série de encontros com Cristo. João Batista motiva André e João para se encontrarem com Cristo. André, por sua vez, convidou seu irmão Pedro para também se encontrar com Cristo. Em seguida, André e Pedro falam de Felipe para Jesus, e Jesus também vai e encontra Felipe e o convida para caminhar com ele. Felipe, por sua vez, procura seu amigo Natanael e fala do seu encontro com Cristo, esse encontro que transformou a sua vida. O cristianismo não é um lugar para permanecer, mas é uma jornada para caminhar junto com outras pessoas. Porque Jesus muito bem poderia exercer sozinho o ministério da salvação e reconciliação, mas não, ele queria pessoas ao seu lado que lhe ajudassem a concretizar o reino de Deus em nosso meio. Por esse motivo, Jesus chama discípulos para caminharem com ele e trabalharem na sua seara. Então, acompanhem comigo o relato do Evangelho de João, no primeiro capítulo, onde João Batista começa motivando 2 dos seus discípulos para seguir a Jesus. Ali diz que no dia seguinte João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. E quando viu Jesus passando, ele disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos então seguiram a Jesus. João Batista testemunhou diversas vezes a respeito de Jesus, anunciando ser ele o Cordeiro de Deus, aquele que veio para ser sacrificado para o perdão dos pecados. Mas desta vez, 2 de seus discípulos são motivados a seguir a Cristo. No dia anterior, João apenas havia declarado ou testemunhado a respeito de quem Jesus era. Agora ele encaminha 2 dos seus próprios discípulos a terem esse encontro pessoal com Jesus. É assim que inicia o discipulado. Alguém fala de Jesus, aponta para Jesus, chama a atenção sobre a importância da pessoa de Jesus, e aí quem deseja realmente ter um encontro com Jesus começa a segui-lo. Então João aponta para Jesus, dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus." É uma formulação um pouco mais breve daquela que ele fez no versículo 29. O Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo. O título Cordeiro de Deus lembra dos sacrifícios de animais que eram oferecidos a Deus pelo povo de Israel. Esses sacrifícios que eram oferecidos com a finalidade de alcançar o perdão dos pecados. Assim como acontecia nos rituais do templo judaico, Jesus agora também foi sacrificado para a remissão dos pecados. Entre o povo de Israel, os sacrifícios sempre de novo precisavam ser feitos e repetidos. O sacrifício de Jesus é único e é válido para sempre. Então, com suas poucas palavras, João está dizendo o essencial sobre Jesus. Ele veio para libertar a humanidade dos seus pecados. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus, nos separa uns dos outros. O que o mundo mais precisa é se reencontrar com Deus e se reencontrar uns com os outros. E esse reencontro só é possível quando a culpa que nos separa de Deus, que separa o ser humano do seu Criador, é perdoada. Então Jesus, o Cordeiro de Deus, possibilita esse perdão, porque ele é sacrificado em nosso lugar. O que fazem os discípulos de João ao ouvir as palavras do seu, até esse momento, mestre, o João Batista? Eles seguem a Jesus. Os 2 desejam se certificar da veracidade do que está sendo anunciado a eles. Não querem ser apenas ouvintes. O que ouviram
da parte de João Batista, despertou neles o desejo de terem um encontro pessoal com este Jesus. Eles não querem apenas repetir o que lhes foi anunciado, eles querem fazer sua própria experiência no relacionamento com Jesus. Eles querem ter um encontro pessoal com Cristo. O discipulado não é simplesmente repetir o que os outros falam sobre Jesus. O discipulado é ter um encontro com Ele. Cada pessoa precisa aprender, precisa fazer suas próprias experiências no caminho com Jesus. Bem, o texto continua falando sobre esses encontros com Jesus. Então, voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Quando Jesus percebe que André e João o estão seguindo, ele se dirige aos dois com a pergunta: o que vocês querem? E a resposta dos dois é bastante simples e clara: Rabi, onde que o Senhor está hospedado? E Jesus então os convida: venham ver, venham comigo. Então eles o acompanham e ficam com ele por todo aquele dia. O que será que foi falado? O que será que está acontecendo? O que será que aconteceu naquele dia? João não relata nada a respeito. Parece que ele deixa de narrar justamente o mais importante, que é a conversa desses dois discípulos com Jesus. O diálogo que está relatado no Evangelho aparentemente gira em torno de assuntos triviais, superficiais. O que os dois realmente querem de Jesus parece que não é dito. Mas atrás desse diálogo aparentemente superficial e até secundário, há um significado bem mais profundo. Quando os seguidores de Jesus lhe perguntam aonde ele está hospedado, eles estão expressando desejo por um encontro mais duradouro, um encontro mais profundo, um encontro mais vivencial. Eles desejam tornar-se discípulos de Jesus. Eles desejam conviver com Jesus. Também atrás do convite de Jesus, venham e verão, há um significado bem mais profundo. Em vez de recebê-los com longas e complicadas explanações teológicas e dogmáticas, Jesus simplesmente diz: venham e fiquem comigo. Estou à disposição de vocês. Convivam comigo. E convivendo comigo, vocês vão descobrir quem eu sou. Essa conversa, aparentemente superficial, se transforma em uma jornada. E a vida de André e João nunca mais foi a mesma. Porque eles têm esse encontro pessoal. Bem, continuando com a leitura do texto, nós vamos ver que André vai falar com seu irmão a respeito de Jesus. O texto diz que André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Aquele que faz uma grande descoberta e passa por uma experiência extraordinária e transformadora na sua vida, não pode guardar isso somente para si mesmo. Ele sente a necessidade de compartilhar esta alegria com outras pessoas. É o que faz André após o encontro com Jesus. Achamos o Messias, diz ele a Simão, seu irmão. Como João Batista, assim também André não chama a atenção para si mesmo. Não é a sua experiência com Jesus que está no centro, e sim a pessoa de Jesus. Achamos o Messias. Você precisa conhecer a Jesus. Interessante observar como a narrativa do Evangelho procura mostrar como a proclamação da palavra e o testemunho dos primeiros discípulos tem continuidade. João reconhece em Jesus o Cordeiro de Deus e, através dele, André se torna seguidor de Jesus. Este, por sua vez, leva o seu irmão a Jesus. Vemos assim como um discípulo de Jesus logo motiva outro para também se tornar um discípulo, para também poder se encontrar com o Salvador. E o texto segue falando sobre o encontro de Pedro justamente com Jesus. O texto diz que André
o levou a Jesus, e Jesus então olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Jesus muda o nome de Simão. Ele será chamado Cefas, Pedro na língua grega. O que leva Jesus a fazer isso? Bem, a mudança de nome, ele revela a necessidade de que, para poder ser um discípulo, ele precisa ser transformado por Jesus. No Antigo Testamento, a mudança de nome, ela estabelecia uma nova relação da pessoa com Deus. Por exemplo, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, quando o chama para para ir até a terra de Canaã. Ele também muda o nome de Jacó para Israel. No Vale do Jaboque, quando Jacó tem esse encontro com Deus, Jacó significava enganador, e Deus disse: olha, daqui para frente você vai se chamar Israel, que significa príncipe de Deus. Então, como Jesus modifica o nome de Simão para Pedro, assim ele também o transforma em uma outra pessoa. Jesus mesmo o qualifica para poder ser essa pedra, essa rocha. Bem, as qualidades naturais, de Pedro são bem conhecidas. Pedro sempre se mostra bastante forte, corajoso, impetuoso, mas na hora em que ele mais precisa demonstrar essas qualidades, nós conhecemos a história de Pedro, ele fracassa. Mas é pela graça e pelo poder transformador de Jesus que ele, depois disso, se torna um dos grandes apóstolos de Cristo na medida em que ele é capacitado pelo Espírito Santo. Ou seja, Jesus desde o início já olha para Pedro e diz: você vai ser a rocha, você vai ser um dos grandes pilares da igreja que vai surgir. Então, testemunhar a respeito de Jesus é, em princípio, algo muito simples. Alguém encontra Jesus, descobre em Jesus a razão do seu viver, e a partir do encontro com Jesus, a vida adquire então um novo significado. E na medida que essa vida é transformada, reconhece que encontrou um grande tesouro. Esse tesouro pelo qual vale a pena entregar todas as outras riquezas. E essa descoberta, ela precisa ser divulgada. A alegria precisa ser compartilhada. Isso não vai acontecer com uma pessoa que está, por exemplo, inscrita como membro de uma comunidade apenas por tradição. Ou vai acontecer só pelo fato dos pais terem pertencido a uma igreja. Isso também não vai acontecer com uma pessoa que participa periodicamente de alguns cultos ou encontros de uma comunidade cristã. Só é possível testemunhar a respeito daquilo que nós experimentamos. Quem segue a Jesus, permanece com Jesus e no discipulado aprende o caminho da verdade e da vida, sente o desejo de passar adiante o que tem recebido. Quem foi enriquecido quer que outros também sejam. Quem encontrou a verdadeira felicidade deseja também que o seu próximo encontre essa felicidade. Então, na época em que Jesus andava pelas estradas da Palestina, não existiam os modernos meios de comunicação a que estamos acostumados. E mesmo assim, ele atingiu milhares de pessoas com a sua mensagem. O único meio existente era o da comunicação direta, do encontro, da conversa, de pessoa a pessoa. Será que essa forma de comunicação está ultrapassada? Não, muito pelo contrário. O contato de pessoa a pessoa sempre será importante. O ser humano não é uma máquina, não é um robô para ser treinado a se comunicar de uma forma fria e impessoal. O ser humano traz consigo a necessidade do diálogo, do relacionamento, da convivência com outras pessoas, do olho no olho. O ser humano precisa de carinho, de afeto, de amor. E isto só pode ser transmitido no contato direto, pessoa a pessoa. É por isso que o primeiro método usado para fazer discípulos jamais vai ser ultrapassado, muito pelo contrário. Talvez a gente precise redescobrir novamente a importância dessa comunicação mais pessoal, desse encontro pessoal, desse olho no olho, dessa
desse partilhar de vidas. Porque uma comunidade verdadeiramente espiritual, uma igreja verdadeiramente cristã, ela é repleta de pessoas aflitas, de pessoas que se voltam umas para as outras porque sabem que não podem viver sozinhas. Pessoas aflitas que caminham juntas com suas feridas, preocupações e fracassos à mostra, mas que são capazes de enxergar, além da aflição, algo vivo, algo bom. Nós olhamos juntos para Cristo, que nos enche com sua graça e amor. A comunidade espiritual não é uma comunidade perfeita, mas é uma comunidade de pessoas que partilham as suas vidas diante de Cristo. A tarefa de compartilhar o Evangelho não pode ser delegada somente a alguns profissionais que são considerados competentes por terem estudado teologia. Em inúmeros textos do Novo Testamento, nos é mostrado como pessoas testemunharam a respeito de Jesus a partir da sua vida. Logo depois de terem se tornado discípulos de Jesus, falam desse grande amor de Deus, mas sem negar a sua fragilidade, as suas dificuldades, as suas dores, os seus sofrimentos, mas entregando tudo aos pés de Jesus, na comunhão com outros irmãos e irmãs, caminham com Jesus, esse que é a luz do mundo. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor sempre vem ao nosso encontro e sempre é possível nos reencontrarmos contigo. É verdade que muitas vezes nós temos essa tendência de nos distanciarmos, de nos isolarmos, de ficarmos fechados no nosso canto e assim não permitimos, não desfrutamos do encontro espiritual, não desfrutamos da partilha, não desfrutamos da comunhão, desses encontros transformadores diante da Tua presença. Ó Deus, tem misericórdia de nós e que assim, na convivência e na vida com vida, nós possamos caminhar na luz da Tua Palavra, na direção do Teu Espírito. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Compartilhando ainda alguns avisos com você. Primeiro, nós estamos com uma nova chave Pix para contribuições. Essa nova chave tem a ver com as reformulações estruturais que nós temos tido na Luterana Floripa. Então, o antiga conta, antiga CNPJ, vai ser extinto. Então, agora você precisa fazer suas contribuições a partir desse Pix. Ou se você quer fazer transferência bancária, entre em contato com o WhatsApp da Luterana Floripa. E obrigado a você que tem contribuído financeiramente com a Luterana Floripa para que a gente possa continuar com o nosso trabalho, a nossa missão. Se você ainda não faz isso e gostaria de participar, você pode fazer através do Pix que aparece aí na tela ou então entrar em contato com o WhatsApp da Luterana Floripa para que você possa ter mais informações. Muito obrigado mais uma vez, você que tem contribuído e participado financeiramente da Luterana Floripa. No próximo domingo, no dia 20 de outubro, nós temos mais uma edição do Brechó do Pão e Vida no casarão da Luterana Floripa. Então quero convidar você para dar uma passadinha no casarão no próximo domingo, ali a partir das 10 da manhã e também à noite, a partir das 20 horas. Você vai ali encontrar muitos produtos reciclados, novos, em boas condições. Você vai estar ajudando o Projeto Pão e Vida, mas também vai contribuir com a reutilização de roupas e outros utensílios. Outro aviso muito importante, a partir do próximo domingo, dia 20 de outubro, nós temos um novo horário de culto presencial na Luterana Floripa. 11 horas da manhã.
A partir do próximo domingo, dia 20, nós vamos ter o culto às 9 da manhã, outro às 11 da manhã e um terceiro culto às 19 horas. Então, muito importante, próximo domingo, novo horário de culto da Luterana Floripa, culto presencial às 11 horas da manhã. Se você precisar de mais alguma informação, entre em contato através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, aconselhamento, orientação, também entre em contato com a gente. Vamos ter muito prazer em poder te atender. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana.